Olá, alma linda! Hoje eu tenho comigo aqui o Mário Ferraro. Mário, ele é um musicista que vem trabalhando com a gente desde o começo deste ano, de 2026. E eu vou convidar ele aqui para um bate-papo. Teve coisas muito bonitas que aconteceram no processo espiritual, né, do trabalho que a gente vem fazendo. E eu convidei o Mário, então, para a gente ter um bate-papo. Deixa eu trazer ele aqui para a conversa. Bem-vindo, Mário! Obrigado pelo convite, César. É uma honra participar. Opa, obrigado a você. Então, Mário, para a gente começar, conta um pouquinho assim, quem é o Mário, qual que é a sua história e o que que te trouxe para esse trabalho, né? De vir trabalhar com a gente, o que que você estava buscando naquela época? Sim, minha vida ela é cheia de contrastes, assim, eu digo, eu sou meio que eclético, inclusive nas minhas preocupações, nas minhas curiosidades, nos meus caminhos. Eu falo isso e não é nada tão complicado assim, é só porque eu tenho um lado que é da praticidade da vida, eu sou muito ligado a questões de saúde, eu busco sempre estar recuperando algo que em momentos que não fui tão preocupado, acabei me prejudicando. Então, eu estou num caminho de autossuperação no mundo físico, mesmo, nas minhas tentativas de estar bem comigo mesmo, no meu corpo físico e no meu corpo espiritual também, na questão da espiritualidade. É disso que eu falo, dos contrastes. Eu sempre fui muito ligado na espiritualidade. Parece que talvez a minha herança da minha família é muito religiosa, muito católica, mas assim, desde criança eu sempre fui muito dedicado às questões que me eram apresentadas, até o momento que eu passei a descobrir alternativas e fui mais também para o orientalismo e me encontrei assim por várias vezes, algumas vezes importantes mesmo, decisórias, decisivas da minha vida, que mudaram o rumo do que ia acontecendo para o bem. Eu pude, de certa forma, me desenvolver também nesse lado espiritualista e lado espiritual. E durante os últimos anos eu percebi que, aliás, várias percepções, né? Durante a idade madura que vai chegando, você começa a perceber, olhar para trás e ver que já existe uma trajetória, existe um tempo aí, existe uma coleção de conquistas que você já fez que, de repente, você pode comparar com o momento atual e vai, poxa, tá faltando. Era para, se eu tivesse continuado na linha ascendente, digamos assim, eu estou falando agora muito especificamente da minha carreira, que é uma carreira um tanto quanto rara, no sentido assim, difícil até explicar, as pessoas ouvem falar, mas é bom eu sempre me apresentar. Eu sou um compositor de música de concerto, de ópera, sou professor de música na educação básica, no FRJ, aqui no Rio de Janeiro. Tenho essa minha carreira já, que eu atingi um ponto bastante culminante, digamos assim, ao que é oferecido. Eu sou professor titular no Colégio de Aplicação do FRJ. E, isto é, nesse lado, cuidei bastante bem, como em todos os lados, mas a minha carreira de compositor foi ficando um pouco de lado e eu não pude perceber por questões também de momentos de vida, separação, vida um pouco desregrada, digamos assim, no bom sentido, até porque também estou aqui, estou muito bem, obrigado. Posso ter corrido alguns riscos, mas estou aqui. E num momento muito glorioso da minha vida, assim, eu digo, porque de repente eu vi a tua chamada que falava de desejo de alma. Uhum. Isso me chamou no coração, profundamente. E eu pude ver que tudo bem, eu estou fazendo parte de processos também, de outros métodos, de buscar o seu objetivo na vida. Pesquisei, venho pesquisando, estudando, e também pratico a espiritualidade de forma muito comprometida e tudo, mas de repente o fato de eu ter encarado a questão do desejo da alma como algo que parte não só de dentro, ou nada tão cerebral, tão racional, não que você consegue lidar com métodos, mas esse despertar para a voz da alma, do que está dentro,
Isso para mim foi algo que gritou no meu ouvido. E eu digo, César, foi muito até de uma forma intuitiva e assim como é comum acontecer comigo, mas quando algo é importante, eu logo me envolvi e decidi participar do, da, da tua Do proposta. Prosperalma, né? Depois começou com Prosperalma, né? Uhum. E lá no Próprio Alma. E de cara, a pergunta era: qual é o meu desejo de alma? Sim. E o quanto que, na percepção, antes de perceber o desejo de alma, que para mim já é um velho conhecido, né? É o que eu vinha desenvolvendo, né? Mas a pergunta que me veio foi: o que, que eu estou fazendo que não estou escutando o meu desejo de alma? Não estou respondendo a ele. É como se ele tivesse ficado um pouco de lado. Eu estou pensando de forma muito assim como é do meu perfil, talvez é o meu ascendente em Capricórnio, dizem. Eu não sou tão estudioso da astrologia. Eu sou de Sagitário e Capricórnio, algo que Uhum. me ajuda, de certa forma, a caminhar e me aterrar. Isso me disseram, eu gostei muito, eu adotei, eu Uhum. acredito. Uhum. E nesse lado, então, eu fico pensando, tá aí, desejo de alma é o que está faltando, a minha conscientização. E você encontrou seu desejo de alma? Você descobriu? Aí, Não precisa falar pra gente qual é, se você não quiser, porque agora, às vezes é bom guardar, mas você o meu encontrou? desejo de alma era continuar como eu vinha. Eu vinha Hum, respondendo ao meu desejo de alma até o dia que eu me esqueci dele. hum, E era justamente desenvolver o que eu já vinha desenvolvendo, que é a minha carreira de compositor, é poder fazer música de forma primordial, no sentido de atender a esse desejo, a essa realização, que não é profissional, é algo que vai além, é algo talvez mais ancestral, algo mais profundo, porque é muito forte em mim. Eu já comecei tardiamente, entre aspas, né? Mas me realizei de forma muito assim, concreta na minha carreira, no Brasil, internacionalmente. E de repente eu me vi para lá, eu estou deixando um tempo precioso passar e eu estou descuidando disso. Então foi um reencontro. Na uhum. verdade, foi uma conscientização de que aquele já era o meu desejo de alma. Então talvez a velocidade que a gente teve aqui, né, tantas respostas positivas, e eu estou muito agradecido por tudo, todo esse processo que você muito generosamente nos proporciona, né? Eu acho que foi um reencontro com mais certeza, por isso a Sim. velocidade, sabe? Tipo, se eu soubesse disso que eu sei há 20 anos atrás, eu estaria mais pleno, mas eu vejo isso possível agora. Perfeito. É Quer dizer, tem basicamente, uma coisa que você já tinha aí dentro, que era um chamado que você já, né, vinha cultivando, e aí, né, o tempo foi acontecendo, a vida foi acontecendo, casamento, família, essas coisas todas. E aí você encontra o Prosperar Alma, descobre seu desejo de alma, quer dizer, redescobre, relembra aquele desejo lá de trás passo a e aí considerar, assume. passo a considerá-lo como o meu desejo de alma, realmente. Uhum, Esse é o conceito, entende? Essa é a grande chave. uhum, E o que tudo isso perfeito. implica, né? Assim, Uhum. é um lugar onde é muito bom estar, porque Ah, é? explica Como é isso? Fala mais, como é esse lugar bom de estar, esse do desejo da alma? o lugar de você ter um foco, sabendo que isso é o que está mais na sua essência mesmo. Não é lutar contra o que te impede, Sim? mas é começar a trabalhar com esse foco, com essa intenção, com essa profundidade. Talvez o meu exemplo seja, talvez, de alguma utilidade, porque no momento em que você retoma algo que você deixou, aquilo já tem uma outra estrutura, né? Assim, eu já tenho a experiência, então
Por isso que eu acho que, não querendo isolar o conceito do desejo da alma, mas ao Uhum. mesmo tempo sim, porque essa chave é algo que a gente não percebe, que é o que a gente não está acessando. E aí começa a delegar os fatos da vida, as pessoas que passam, que já passaram, que não passam mais, delegar a tudo isso uma responsabilidade, uma causa, de você não estar dando ouvidos ao que você mais deseja na vida, de realização, em termos, em todos os sentidos, né? Sim. Então, a coisa começa a ficar, de certa forma, mais simples e mais objetiva. E, e é isso. Aham, aham. Ó, espero que quem esteja, assim, quem tá assistindo, né, um dos motivos que eu convidei o Mário para essa conversa é porque ele tem demonstrado nos nossos encontros, né, já tem sido já alguns, ah, esse brilho no olhar que ele tem, de quem encontrou um desejo de alma, assumiu isso e é visível, né, o progresso que você tem feito nessa direção, já manifestou já algumas coisas bem legais, né, dentro do seu desejo de alma, coisas que você tinha escrito lá em janeiro do que você queria fazer, né, quando a gente fez o Desafio Manifesta 2026, que foi, né, uma prática de planejar o seu ano 2026, o que você queria manifestar, né, e aí coisas já começaram a acontecer e tal, né, como é que, assim, você não precisa, se tiver algo que ainda não está se manifestando, que ainda não aconteceu, você não conta para não dispersar sua energia, tá? Mas se tiver algo que já aconteceu, ou enfim, coisas que mudaram dentro de você, não precisa ainda nem ser uma manifestação física, mas mudanças dentro de você, ia ser muito legal de ouvir. Na verdade, é bom você me proteger nesse sentido, porque as coisas Aham, estão acontecendo nesse exato momento. Então, eu posso dizer o que já aconteceu e que para mim passou a ser uma certeza, assim, calma, uma certeza uhum, calma. Não é euforia, não é deslumbramento, mas é uma certeza calma. É de nós, é da gente que parte, sempre. tá certo. Lógico que eu tive a grande permissão de ter encontrado Prosper Alma naquele momento, e porque aquilo também foi, talvez, um momento, vou chamar de chave, essa palavra é muito poderosa, né? Para o caminho que eu venho trilhando Uhum, espiritualmente, vai ser, vai ser. logicamente. Então, é quase como que se veio emoldurando, fechando mesmo o processo interno, onde mora o desejo, mora uma coragem, mora a iniciativa, mora o ímpeto de você fazer aquilo que é tão simples. Às vezes, faz um contato que você deixou de fazer algum tempo atrás. Olha, estou aqui. No meu caso, olha, essa música agora está sendo feita. Olha aqui. Estou fazendo isso. Olha, esse é meu projeto. Isto é, do que mais eu dependia? As pessoas me procurarem? As pessoas não me procurarem, que era essa a questão, né? Aham, Toda carreira é assim, mas no caso as pessoas esperam que a gente proponha, né? Na carreira artística, os hum, artistas, né? Somos todos um tanto artistas, né, César? Todos uhum. nós. As pessoas é que ficam esperando o que a gente tem para oferecer. Você não percebe que elas estão de olho, inclusive, mesmo em silêncio. Estou dando um exemplo simples, Sim, tô que fica entendendo. no nível da crença, quase. Eu acredito que a pessoa não gosta de mim, não gosta do meu trabalho, me sabota. A gente fica arrumando argumentos. É lógico que existem, sim, as dependências emocionais, que Uhum. também vêm sendo tratadas para mim chegar nesse lugar e olhar na minha frente, talvez o cerne, né? O centro de tudo, que é o mais íntimo, que aí você chama,
que a gente chama de desejo da alma. E aí você vê que nesse lugar, por isso que é confortável esse lugar, de certa forma, calmo, que você se vê sozinho. Somos sempre sozinhos nesse lugar. É lógico que tem toda uma assistência. A gente acredita na espiritualidade, a gente tem Uhum. amigos, tem família, tem filhos. Então, a gente acredita no coletivo que nos rodeia. Mas, ainda assim, a iniciativa, o primeiro passo, o segundo, o terceiro, o quarto, sempre vai ser da gente mesmo. Então, por isso que eu falo que é calmo nesse sentido, porque você já olha e não vê obstáculo justificável para você não escutar o seu desejo de alma. Então, já que não tem, o que me resta fazer? E Boa. aí a coragem aparece, os medos se desmancham no ar, porque você começa a ter resposta. As pessoas começam a responder positivamente. Nossa, há quanto tempo? O que você está fazendo? Que legal, que bacana. Daí a pouco começa a vir uma resposta, outra resposta, uma encomenda, outra resposta positiva, momentos assim que se tornam memoráveis, já estavam meio escassos. Então é isso. Convites internacionais, né? Pois é. É um pouco também retomando, né, uma trajetória anterior, mas a Uhum. mesma assim, de uma outra maneira hoje, sabe? Sim. De uma maneira, como eu digo, mais tranquila, menos ansiosa, porque não depende essencialmente do que está fora. Tá Depende certo. essencialmente da essência, que é onde ela deve estar, né? Então, Uhum. Uhum. e o seu trabalho é tão misterioso, né? Misteriosamente bonito, que, que com certeza veio trazer essa possibilidade de virar a chave de forma Uhum. muito mágica, no melhor dos sentidos. Uhum. Obrigado por isso. Sabe que o que eu quero acentuar, o pessoal que está assistindo, né? O Mário, ele demonstra o que eu chamo de relembrar. Então, ele sempre esteve dentro dele, sempre está dentro da gente, né? O que eu acredito que a Luz Estelar pôde ajudar foi de remover partes ali feridas que estavam no sistema nervoso, inclusive, né? A gente fez agora a jornada da travessia, poder liberar no sistema nervoso, trazer segurança para o sistema nervoso, para você fazer os convites, se lançar, mostrar para as pessoas o que você está produzindo. E aí o sistema nervoso de um lugar mais seguro, ele pode receber do universo. Então você manifesta e aquilo fica, entra. Então, né, aqui a gente trabalha com você ter a direção da sua alma, saber o que a sua alma deseja e aumentar seu termostato de recebimento, a capacidade de receber da vida. Então, mesmo que você faz um movimento na vida, de ir lá e oferecer o seu trabalho e tudo mais, se o seu termostato não está ajustado para você receber o aceite do que você oferece, não fica. Né? Então, o que eu ouço quando você está me descrevendo a sua experiência é isso, essas duas coisas acontecendo. É muito forte, o brilho no olhar, a certeza que você tem, isso é brilhante, é brilhoso. Essa certeza de que sou eu que faço isso. Isso é relembrar o quê? Relembrar a soberania. Sou eu. O dinheiro, as oportunidades, a essência, o compartilhar meus dons e talentos no mundo. Isso tudo sou eu. E a criação da minha vida, a cocriação da minha realidade, sou eu. Eu, eu, eu.
eu. Não é um eu egóico, é eu no sentido da existência, relembrar que eu sou a existência. Não tem nada fora de mim que não esteja aqui ressoando. Então, toda a realidade que a gente está criando sou eu. Então, o bom, o mal, o belo e o feio sou eu. À medida que a gente vai tomando essa clareza, sou tudo eu, o dinheiro sou eu, a oportunidade sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, a gente vai subindo oitavas na nossa manifestação, né? A gente tem níveis de manifestar, né? Então, o primeiro nível a gente está manifestando coisas que não gostaria, e a gente precisa mexer esse termostato, né, esse merecimento, quanto eu sinto que eu mereço tais coisas, quanto eu me permito tais coisas. À medida que a gente vai curando partes feridas nossas que acreditam que não merece, e vai relembrando o que a gente é, que é o que você está descrevendo, vai relembrando quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou, a manifestação, ela vem mais limpa, e ela vem desse lugar mais calmo, mais brando que você está descrevendo, que é a certeza do eu sou. E aí eu sou o dinheiro, eu sou a manifestação. É diferente, é um nível acima do eu mereço dinheiro, eu mereço sucesso, eu mereço reconhecimento, eu mereço tudo. Isso é um nível, é necessário. Mas aí você sobe uma oitava para o eu sou. Né? Então eu estou só escrevendo com as minhas palavras. Exatamente. Porque é um movimento, e essa palavra quer dizer muito, é um movimento interno, ele é proativo. Tá certo? O que me fez, basicamente, ter a noção calma e tranquila do meu desejo, pela familiaridade, né, esse relembrar que você falou, o que me deu essa calma é saber que sou eu que vou agir. E as respostas virão a partir disso. Enquanto não sou eu a agir, as respostas vão continuar sendo aquelas. Só que aí, na minha mentalidade do não merecer, ao contrário de tudo isso que você acabou de falar agora, né? Antes, né? Tudo que vinha até em forma de silêncio é algo impeditivo da materialização, da concretização das coisas. Não é nada disso. Então, às vezes, a gente realmente coleciona justificativas para não realizar o seu desejo, até para não descobrir qual é o seu desejo. E aí eu acho que é sempre tempo, né, César, de dar uma virada nisso tudo, se realmente se sentir infeliz com o que está, com o que Aham. está configurado, e descobrir uma força, talvez na memória, sim, mas eu acredito que tudo isso repetindo o meu caminho que eu vim fazendo até chegar nessa chave maravilhosa, me permitiu Sim. me conhecer nas minhas limitações autoimpostas. Uhum. Uhum. E, lógico, as limitações ancestrais, tudo isso que também permeia a nossa existência, né? A gente está falando de espiritualidade acima de tudo, né, Sérgio? Uhum. Isso também a gente continua resolvendo. Sim. Mas resolvendo e sabendo que estamos na linha de frente. A gente, inclusive, está na linha de frente para carregar essa gente toda para cima, né? Aham, aham. Quer dizer, né? Então eu tô entendendo que você está dizendo o seguinte: olha, é, tem trabalho ainda para ser feito, né? Tem essa constatação de que sou eu que faço, tem essa confiança na sua força de ir lá e fazer também, né? E que foi construída, né? Tudo por mérito, né? Mérito seu toda essa jornada que você teve, né? E a gente, enfim, né? Deu um apoio nisso. E isso sendo feito inclusive para os ancestrais para cima, né? Promovendo essas curas, né? É sobre isso. Fiz um trabalho agora, foi ontem, anteontem. Hum, foi uma live, né, que eu fiz? Estou trabalhando os ancestrais e acima e abaixo, né? Foi muito impressionante, muito bacana, porque quando começou eu tive a intuição
de que, poxa, tem alguma coisa realmente ancestral. E isso também seja talvez um outro assunto para a gente falar, mas Uhum. a gente caminha com esse universo, esse mini universo, que na verdade não é mini coisa nenhuma, né? É enorme, a gente não faz ideia do tamanho. Mas Sabe que você está falando isso, né, Mário? Que eu tenho hoje mesmo estava pensando sobre isso, né? Essas almas antigas, né, que vêm encarnando é, nas famílias que decidem encarnar, tem também um voluntariado ali de cura, de contribuição para essas famílias, porque quando a gente encarna numa família, né, a gente está implicado em toda aquela programação de DNA, toda a ancestralidade daquela família, e quando a gente promove curas na gente, curas no nosso DNA, curas no nosso padrão energético, a gente está curando para cima e para baixo, né? E às vezes almas antigas escolhem nascer em famílias com muitos desafios, né? Que a gente diria disfuncionais. E é um legado que a gente deixa só de existir, só de curar certos padrões que às vezes machuca a gente, que às vezes são traumas intergeracionais, e a gente conseguir ir lá e integrar essas coisas, curar isso, é uma contribuição em níveis gigantescos, porque você não está só fazendo para você, você está promovendo um efeito para toda a geração para cima, para os espíritos que já desencarnaram daquela família, estão recebendo o benefício da cura que você faz em você, e a família para frente, porque todo o a constelação sistêmica, né, toda a família, né, toda aquela hereditariedade está conjunta, não é só por laço de sangue, mas tem um campo sistêmico, um campo energético ali daquela família que todo mundo está implicado. E quando um desperta, que ele tem reverberações em todo mundo, né? a gente não tem nem ideia do tamanho, né? Uhum, Dessa onda. exato. Olha, tem alguma coisa que você queira deixar de mensagem, algum ahá, algum insight que você teve nessa caminhada aqui conosco? Algo que você queira deixar de recado para a turma? Acho que eu, contando com tanta tranquilidade a minha trajetória, talvez eu já tenha colocado o que eu tenho cultivado, né? Não é fácil, não é algo que eu esteja encarando assim com aquela, digamos, certeza tão grande que não me dê um frio na barriga. Mas isso também é o desafio que é bom de travar. Esse desafio é bom, porque A sério. depende de outras pessoas, é complicado porque parece que o mundo está contra, a onda vem, né? A gente trabalha com educação, eu vejo jovens hoje, como estão as crianças hoje, mergulhados num mundo que não é o mundo da nossa juventude, da minha infância, né? Meus filhos um pouco que passaram também, experimentaram um outro mundo e hoje convivem bem com esse novo, mas a gente vê a quantidade de desafios e de pessimismo mesmo. Só que a gente pode escolher olhar para aquilo que está bom, que está bem, que tem luz, que está brilhando. E, opa, eu quero um lugar ali, um lugarzinho ali. O que eu vou fazer? Ficar esperando? Ficar olhando com foco naquilo que me impede de chegar até ali? Ou mudar o meu foco e olhar para aquilo ali, para Tá aquela certo. luz? Não é luz no fim do túnel, não. É luz no alcance do plug. Não está lá longe, não, a luz, não. Tá bem próximo. Isso não, isso não é poesia, né? Não é bonito, bonitinho de se ouvir, de se falar, não. Acho que é sério, é a gente viver a vida com propósito.
E aí você descobre onde mora o propósito. Às vezes está num lugar que a gente nem imaginava. De tão profundo, tão dentro, tão entranhado no nosso corpo físico, no nosso corpo astral, no nosso corpo espiritual. E bora lá, fazer o que a gente pode, que ninguém pode fazer pela gente, não. É a gente mesmo. Em frente. Talvez seja isso. Passei. Muito obrigado, Mário Ferraro. Eu que Olha, agradeço. pessoal, muito obrigado. Um prazer. O lugar de onde você fala é sagrado, mais do que as palavras, é a vibração de onde você está falando, o coração de onde você está falando. Isso não tem preço. É maravilhoso. Tenho certeza que foi uma inspiração para muita gente. Muito obrigado por estar aqui, compartilhar essa história com a gente. Agradeço muito a você, tem muito a ver com isso. Obrigado. Um abração, viu, Mário? Obrigado, meu querido. Obrigado, gente. E até uma próxima. Grande abraço também.